Bom dia, amigos. Estamos iniciando mais um culto matinal dominical. Hoje, dia 5 de janeiro de 2025, o primeiro culto deste ano. Vamos iniciar lendo o Salmo 144. Ações de graça pela proteção de Deus. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o homem a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. É um salmo de Davi. Então, no início do ano, todos nós queremos pedir bênçãos para Deus e tem muita superstição para conseguirem bênçãos, para conseguirem coisas no ano. Mas nós que cremos em Deus, na sua palavra, nós nos apegamos à palavra de Deus. E essa é uma oração de Davi, que também pode ser uma oração nossa, quando pedimos, que nossos filhos, que tudo que temos seja abençoado. Mas, e se acontecer alguma coisa ruim, nós vamos continuar agradecendo a Deus, porque ninguém sabe o futuro. E nós oramos, pedimos as bênçãos de Deus, a proteção, o livramento dos inimigos, de todo o mal. E os nossos inimigos não são pessoas, são hostes celestiais, são hostes infernais que querem nos tirar do caminho de Deus, do caminho reto, e querem confundir a nossa mente, dizendo: não há Deus, faça uma superstição, faça qualquer coisa que você vai ter sucesso. Não, o nosso sucesso, a nossa vitória tem que vir do Senhor, porque é nele que nós colocamos a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança. E tudo que nos suceder será com permissão dele, porque Deus não permitirá
que nada que provém do maligno nos atinja. Então, que todos nós façamos essa oração, que Deus nos dê um ano abençoado, abençoando nossos filhos, nossos netos, guardando cada um deles, que nenhum mal lhe suceda, e que tenhamos um ano abençoado e feliz. E tudo isso nós pedimos apenas a Deus, em nome de Jesus. E assim nós teremos sempre o Senhor conosco, os seus anjos nos rodeando e nos livrando. E esse ano que passou, nós agradecemos por tantas bênçãos, tantos livramentos que o Senhor nos concedeu. E se alguém está passando agora por alguma tribulação, por alguma enfermidade, que possa não dizer por que isso, mas que possa erguer as mãos para o céu e recorrer ao Deus Altíssimo, que há de suprir cada uma das nossas necessidades. Vamos orar, pedindo assim a bênção de Deus sobre nós, sobre as nossas famílias, e que Deus nos dê um ano de bênçãos, de vitórias, de crescimento na fé, de crescimento na comunhão com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela semana que passou, pelo ano que passou, porque o Senhor esteve conosco em cada momento. Mesmo que alguém tenha passado por alguma dificuldade, alguma tribulação, alguma perda, mas nós sabemos que tudo procede do Senhor e nós só temos que te agradecer, te louvar e exaltar o teu nome. E agora, Senhor, iniciando esta semana, pedimos a tua bênção, que possamos iniciar cada dia buscando a comunhão do Senhor, buscando estar em oração, agradecendo, entregando nossa vida, entregando nosso dia. E iniciar esse ano com uma meta, que é crescer em santificação, lendo a Bíblia, orando e aprendendo mais do Senhor, participando de estudos bíblicos, ouvindo mensagens, estudos, porque tem muitos servos teus, Senhor, pastores, mestres, que estão através da internet, e nós temos hoje muito mais opções, e assim mesmo não achamos tempo para isso. Perdoa, Senhor, a nossa falta de buscar a Ti, Senhor. Que todos possam ter esse intuito, pelo menos aos domingos, de ouvir a Tua palavra e a cada dia iniciar o dia orando, lendo a Bíblia e estando em comunhão com o Senhor. Fica conosco, Senhor, no decorrer desse dia, no decorrer dessa semana, no decorrer desse ano. Abençoa o Michel, que vai trazer a palavra, que seja uma palavra ungida, vinda do Senhor para ele e para cada um de nós. Obrigada, Senhor, por tudo. Oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando o que as pessoas consideram um novo ano ou um ano novo. O tema que eu quero trabalhar é como que você vê. Existe uma expectativa para esse ano que está iniciando, ou você tem uma perspectiva a respeito do ano que está iniciando, que nada mais é do que uma continuidade da nossa vida. Então, essa
é a pergunta que a gente deixa como tema. Como que você vê as coisas? Como que você vê Deus? Como que você vê a vida? Como que você vê a forma de você viver no transcorrer desse ano? Então, é muito interessante porque o que fundamenta tudo para nós é o contexto de uma coisa que se chama fé. Adão tinha fé. Eu quero ler um texto para a nossa meditação a respeito de como a gente vê as coisas. Capítulo 3 do Gênesis diz o seguinte, versículo 4, capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, veja a palavra, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Nós sabemos que Deus já tinha feito o alimento, e quando ele fez o homem, o alimento já estava pronto. Todas as coisas já estavam prontas para que o homem pudesse, com Deus, administrar todas as coisas. Para que ele pudesse sentar e comer com prazer todas as coisas, com exceção dessa ressalva que ele deu. Dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você não coma só dela. Dos demais, as demais árvores você pode comer dos seus frutos. E até da árvore da vida, você poderia comer e viver eternamente. Mas, de uma árvore, ele disse não. Então, eles eram pessoas que tinham comunhão com Deus, viviam em comunhão com Deus, falavam na viração do dia com Deus. E o homem tem uma dificuldade com a sua espiritualidade por falta exatamente dessa quebra, dessa comunhão que ele tinha com Deus. E ele perdeu o que nós chamamos de fé. Porque fé é a certeza e a convicção de algo que a gente não vê, mas tem a plena convicção e a certeza que está lá. Então, é muito interessante nós entendemos que a dificuldade espiritual do homem, por se afastar de Deus, gerou nele essa condição de ter muita agora crença e ausência de fé. Então, você vai perceber que as pessoas acreditam e dão crédito a muitas coisas e consideram esse contexto como sendo fé. E fé não é isso. Fé é ter essa presença, essa comunhão com Deus. Então a crença, ela se fundamenta no que é aparente, no visível. Foi o que o mal fez com a Eva. Falou, olha para essa árvore. Você está vendo? Você não vai morrer, você pode comer dela. E você vai ser como Deus. Porque essa árvore, você está vendo? Ela é boa, agradável aos olhos, saborosa, a aparência dela é maravilhosa e vai te dar entendimento, e você será como Deus. No dia que você comer, você será. Então tirou ela de uma condição de comunhão com Deus e gerou nela uma coisa que é olhar com os olhos físicos e perder a visão espiritual, isto é, se tornar cega para as coisas de Deus. Porque acabo olhando para si e para as coisas que se tornam palpável, objetiva, aquilo que é visível, mas que é relativo. E o homem deixa de ter os olhos do entendimento do coração abertos para entender e compreender aquilo que é transcendente, aquilo que vai além do contexto do que a gente vê com os olhos físicos. Então, esse é um contexto que gerou no homem uma cegueira no homem interior,
no entendimento do coração do homem interior. Então a crença é o fundamento no que é aparente, visível e palpável, quanto às coisas objetivas. A fé se fundamenta no que é invisível, naquilo que você não vê, que você não apalpa, que é absoluto, que é eterno, mas que é, segundo a visão nossa, subjetiva. O primeiro homem, Adão, e a sua mulher, eles perderam essa condição de poder ter essa visão, não só no sentido físico, mas também no sentido espiritual. E eles começaram a olhar apenas no sentido físico. Então, por falta da comunhão com Deus, isto é, perderam esse contexto da fé, porque o mal cegou os olhos do entendimento do coração deles. E eles passaram a ver apenas com os olhos físicos. O que é visível, o que é relativo, temporal, objetivo, palpável. E, na realidade, eles gerou nos seus corações a concupiscência, que é dos olhos. Olha para a árvore, veja o fruto. A concupiscência da carne, coma, é saborosa. E a soberba da vida, você será como Deus quando você assim o fizer. E esse é o mal, vem sempre tentando o ser humano nessas três condições: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Como eles não tinham mais o Espírito deles falando com o Espírito Santo de Deus, eles começaram a ter esse tipo de vida bem mal, como nós falamos a vez passada. Então nós vamos pegar aqui apenas um princípio aqui que eu quero trabalhar hoje, que é o contexto da comida. O que nós comemos e do que nós nos alimentamos. É isso que eu quero trabalhar e mostrar que Jesus afirmou que não é só do pão físico que o homem vai viver, porque o homem é um ser composto da matéria física e ele precisa do pão físico. Mas ele falou, mas também ele precisa de toda a palavra que procede da boca de Deus, que é o Verbo revelado, que é Cristo, para que ele possa ter plenitude de vida. Então, não só do pão físico, mas de toda a palavra de Deus, que foi revelada em Jesus o Cristo, para que a gente pudesse ter um entendimento que as duas comidas são necessárias. E essas duas comidas, sendo necessárias, elas são fundamentais para a vida, mas não pode existir apenas um tipo de comida. Eu quero trabalhar nesse contexto entre o físico e o espiritual, como as pessoas veem, para que a gente entenda isso em mais profundidade. Por isso Jesus manda buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e diz, as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo que você precisar, comida, roupa, necessidade, ele falou, isso já está tudo preparado, você não tem que se preocupar com isso, o Pai cuida disso. Então ele falou, busca a presença de Deus em primeiro lugar e as demais coisas vão ser acrescentadas, você não se preocupa com isso. Isso mostra para nós o seguinte, que o conhecimento de Deus, isto é, a ciência de Deus, ela é baseada na revelação, guarda essa palavra. A ciência, o conhecimento de Deus é baseada na revelação do invisível, isso é muito importante, do invisível, e o conhecimento humano, isto é, a ciência humana, ela é baseada na observação do que é aparente e visível. Então, enquanto a revelação do invisível, nós também temos esse lado do aparente e visível. O que ele está querendo nos mostrar? As duas coisas vão existir constantemente, acontecendo em nós. E temos que tomar muito cuidado para que uma não sobrepuja a outra. Se uma sobrepujar a outra, nós vamos perceber que não haverá mais um equilíbrio e nós poderemos ser enganados facilmente. Então, razão desse homem chamado adâmico, carnal, isto é, sem a comunhão com Deus, expressar crenças, acreditar em alguma coisa, comparar
Isso é a ciência humana, discutir e depois concluir. Pois ele passa a julgar e vive pelo que ele vê, que ele acredita como certo e errado, porque ele perdeu o conceito do que é bom. Deus é bom, e ele perdeu esse conceito, então ele faz até o bem e se justifica dizendo que é bom. Mas bom é o Deus que, através dele, faz ele realizar o bem. Por isso que quando Jesus estava aqui, o interessante, nesse próprio contexto do alimentar, de comer, Jesus faz uma pergunta para Filipe. Porque o Filipe, enquanto caminhava com Jesus, também fez uma pergunta para Jesus. Ele disse assim: Jesus, você está constantemente falando do Pai Celeste. Um ser espiritual, invisível, absoluto, eterno, que a gente não vê. Você fala dele, então mostra ele para a gente. Jesus, de uma forma muito simples, disse assim: Filipe, olha para mim. Você consegue ver o Pai? Ele disse: não, eu não consigo ver. Ele falou: então olha para as obras que eu estou fazendo, porque não sou eu que estou fazendo. É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é o Pai em mim, fazendo com que essas obras sejam visíveis. Então, sinais, milagres que aparecem, é para mostrar uma realidade, para que as pessoas compreendam que eu sou o Filho de Deus que veio aqui. Mas o Filipe, andando com ele, não entendia isso. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, para entender melhor por que ele faz uma pergunta para Filipe a respeito de comida. Razão do homem carnal, sem a comunhão com Deus, ele vai expressar sempre crenças. E comparando, discutindo esse contexto, ele procura dizer quem é o mais certo, quem é o mais errado, mas nunca chega a expressar o que Deus falou, porque ele perdeu o contexto da natureza santa. E Jesus veio restabelecer isso. O homem espiritual, em comunhão com Deus, ele tem fé. Ele não espera, não tem expectativa, ele tem uma perspectiva. Como eu disse, você tem uma expectativa para esse ano, você tem uma perspectiva de vida, de um presente diário com Deus, em comunhão com Deus, para expressá-lo com a sua vida. Ou você tem uma expectativa de algo maior que pode acontecer, ou simplesmente ser uma expressão de Deus no transcorrer desse ano. É isso que eu estou questionando hoje no contexto desse ver como que a gente está vendo a nossa própria vida no transcorrer desse ano. Então, tem fé, tem esperança, expressa o amor, pois a gente precisa entender que a gente vive pela revelação, isto é, por revelação, e não pela visão. Por isso que é muito importante que a crença tenha uma relação com aquilo que você vê, e a fé tem uma revelação por aquilo que você ouve, que você entende a partir de algo que você não vê, mas você consegue ter a clareza do que foi revelado. Por isso, revelação. O homem espiritual traduz com a sua vida o amor de Deus. Veja a palavra, traduz com a sua vida o amor de Deus. Ele expressa o amor de Deus com a sua vida. Mas o homem carnal, ele interpreta o amor de Deus com a sua vida. A interpretação do amor de Deus leva o homem a criar deuses, a criar o que nós chamamos religiões, e torna-se um devoto desse Deus que ele cria na sua forma de pensar, porque não conseguiu ainda ver em Jesus Cristo, o Filho de Deus, a revelação do amor do próprio Deus agora de forma visível e palpável, como Filipe não havia visto em Jesus. Mas aquele que consegue enxergar, ter essa visão que transcende, e não vai ver Jesus numa expectativa do que ele pode fazer, mas compreender o Cristo que ele deixou, para entender que agora, em Cristo e Cristo em nós, nós passamos a ser uma expressão de um cristão verdadeiro, que agora revela Deus e tem uma perspectiva no transcorrer desse ano, e não mais expectativa. Espera a coisa acontecer. Não, ele tem esperança de ser uma expressão de responsabilidade para revelar esse Deus no transcorrer do dia a dia. Por isso que é muito importante nós podemos entender que aquele que vive o contexto de espera e expectativa, ele na realidade, ele procura fazer algo como um devoto
desse Deus que ele acredita, fazer algo para que esse Deus possa realmente abençoá-lo, para que Deus possa realmente fazer o que ele precisa, o que ele quer, supra a sua carência, supra a sua necessidade, resolva os seus problemas. Então ele vai procurar sempre um contexto do visível para poder solucionar um problema que ele não percebe que é transcendente, que é muito mais do que o contexto visível. Por isso que ele vai buscar um Deus e vai fazer votos. Troca com esse Deus para que seja abençoado. Então ele vai fazer rito, canto, vai fazer várias coisas. Procurar fazer até as obras, como eles falaram para Jesus. Quais são as obras que a gente pode fazer? Está lá em João 6 também, quando ele se revela como o pão da vida, que nós vamos falar sobre isso como comida. E a gente vai percebendo que ele vai procurar esses privilégios espirituais numa expectativa e não numa perspectiva de que já recebeu todas as coisas para ser uma expressão desse Deus onde ele se encontra. Então, a tradução do amor é quando a gente se torna esse ser espiritual maduro, completo, que vai agora ter uma perspectiva de viver no transcorrer desse ano para expressar a cultura do reino, como um ministro que ele falou que agora nós temos o ministério da reconciliação, em que ele diz: reconciliai-vos com Deus, e ajuda outros a reconciliar com Deus, expressando com a sua vida esse Deus, para que os outros possam ver esse Deus através da sua vida, pelo crescimento em santificação que está ocorrendo com a sua vida. E vai continuar crescendo, amadurecendo, para que cada vez mais você fique parecido com esse Cristo que deixou em você essa expressão na unção do Espírito para mostrar esse Deus na forma da maturidade que você vai adquirindo e expressando com a sua vida Deus. E você já não torna um devoto, você se torna um adorador. Isto é, em espírito e em verdade, porque disse Jesus, o Pai procura os que buscam em espírito e verdade. Então não procura criar religião, nem crença, e nem procurar fazer alguma coisa, mas entender a graça que já recebeu para ser um agraciador, a bênção que já recebeu para ser um abençoador, o perdão que já recebeu para ser um perdoador. E assim a gente vai vendo que recebemos já tudo isso de Deus, sem fazermos nada. E agora queremos ser uma expressão de tudo isso que nós recebemos para sermos um filho e uma filha de Deus, que nascemos de novo, como falamos no último estudo, para revelar esse Deus com a nossa vida. É o viver a vida de que maneira? Em comunhão com Deus, para viver esse presente de Deus que nos dá o dia a dia, sem se preocupar com o passado e sem se preocupar com o futuro. No passado, resquícios de tristeza, dor, sentimento, remorso, e futuro de ansiedade, preocupação e tudo mais. Ele falou, tira isso, viva o presente, em comunhão com Deus. E é claro que você vai lembrar do que tem que fazer amanhã, mas não necessariamente ficar com ansiedade, andar ansioso. Ter ansiedade é natural. Andar ansioso, ele falou, não é bom, porque você não vive o presente. Por isso que nós temos que, como Deus é amor, a gente já sabe isso, que Deus é amor, a comunhão com Ele é de natureza santa, e não de fazer algo para agradá-lo. Porque o amor invisível de Deus, ele já se manifestou de forma visível em Jesus Cristo, para que ele se consuma na comunhão do Espírito Santo, com Deus e com os nossos irmãos. Por isso, quando nós amamos o próximo, nosso irmão, nós estamos fazendo com que essa ação de estarmos em comunhão com o nosso irmão, que é a oração que Jesus fez para que a gente tivesse, para que Deus estivesse conosco, nos abençoando na comunhão. Por isso que sempre a Bíblia diz que para Deus é sim e amém. Não tem não. Então eu digo o sim de Deus para você e você diz o amém. E aí nós fechamos esse contexto para que Deus derrame as bênçãos de um para com os outros, para que nesse ministério da reconciliação, reconciliados agora com Deus, a gente seja uma expressão desse Cristo, que é o que nós chamamos
à igreja. É muito importante porque esse amor invisível de Deus, ele se manifesta na graça, que já foi revelada. Mas agora nós precisamos dar continuidade nessa revelação e o que Jesus falou, na consumação que ele deu do Espírito Santo para expressarmos essa comunhão com os irmãos. Então é comum as pessoas agradecerem o pão físico na hora que elas vão se alimentar. Você sabe que muitas vezes você senta na mesa e a primeira coisa que a pessoa faz, ela agradece o pão que foi colocado na mesa. Mas ela não conseguiu ver o que está além desse pão. Porque na realidade nós temos que entender que esse pão que está na mesa é graça de Deus para nós, nós agradecemos, abençoamos e principalmente partilhamos o pão. Porque o pão é a oportunidade e nós temos a comunhão. Então a gente não agradece a comunhão que o pão produz, mas a gente agradece o pão e muitas vezes não temos a comunhão e amor entre os irmãos que estão sentados na mesma mesa. Esse é o grande problema. E Paulo até questionou esse problema em 1 Coríntios 11. Ele falou, quando vocês se reúnem para comer a ceia do Senhor, vocês não se reúnem para melhor, vocês se reúnem para pior. Porque cada um busca antecipadamente a sua parte. E na realidade não compreendeu que esse contexto é fundamental para que a gente possa entender o corpo de Cristo. Então, entendendo o alimento nesse sentido, a gente percebe que o alimento veio antes do ser humano. Deus deu o alimento, formou ele, depois ele formou o ser humano para poder comer ele com prazer. Então você agradece o alimento, mas principalmente você agradece porque ele proporcionou a reunião e a comunhão em volta desse pão. É sobre isso que eu quero falar agora em João capítulo 6. Eu gostaria que você fosse para João no capítulo 6, abrisse lá no Evangelho de João, capítulo 6, e é claro que essa passagem fala da multiplicação dos pães. Esse milagre, esse sinal que Jesus fez, é falado, ensinado, explicado de muitas maneiras por muitas pessoas, muitos pregadores, pastores, teólogos, religiosos, mas as pessoas não entenderam e não compreenderam. Os que vivenciaram esse milagre junto com Jesus não havia ainda compreendido. Você lendo os evangelhos vai perceber, vocês não entenderam e nem compreenderam quando eu multipliquei os pães. Vocês não entenderam o que eu estava fazendo lá? As pessoas têm uma certa dificuldade para compreender isso. E essa descrição dessa primeira multiplicação está em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Eu vou pegar o Evangelho de João como base para fazer essa leitura, mas ele está descrito também nos outros evangelhos. Eu não vou percorrer tudo em função do próprio tempo, porque não haverá tempo para a gente abordar todos esses detalhes. Então eu vou pegar apenas o capítulo 6 de João, para que eu faça uma reflexão rápida a respeito dessa multiplicação dos pães. Tem muito a falar aqui, mas eu quero ficar nesse contexto da comida aqui. Diz o seguinte aqui. Ora, versículo 4, 6:4. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Lembra que eu falei do Filipe? Filipe foi aquele que falou para ele, o senhor fala do Pai, mostra-nos o Pai. Agora Jesus está aqui chamando Filipe e fazendo um questionamento, porque estava experimentando ele, para saber se ele estava vendo em Jesus o pão vivo que desceu do céu, porque de alguma maneira ele já havia seguido esse Jesus e ouvido esse Jesus, e ele tinha sido alimentado na sua alma e no seu espírito, senão ele não seguiria. Ele sentiu alguma coisa diferente para estar com esse Jesus. Ele sabia de um alimento que não era um alimento físico apenas. Por isso que ele estava seguindo Jesus. Porque quando deixaram, Jesus virou para os apóstolos, vocês também querem ir embora? Ele falou, não, Pedro falou, tu tens a palavra da vida. Então tem alguma coisa que o Senhor dá para nós que dá vida. A tua palavra da vida. E aqui as pessoas,
estavam procurando Jesus por causa dos sinais e milagres que ele fazia. Mas eles não estavam entendendo o Cristo que ele estava revelando. Por isso que eles não estavam conseguindo ver o Pai, nem enxergar o Pai. Por isso que ele faz um questionamento para Filipe, para o experimentar, porque ele falou, ele bem sabia o que estava para fazer. Olha como é interessante, porque Jesus é o pão da vida. Talvez ele perguntou para Filipe, e Filipe deveria responder, tu és o pão da vida. Eu sinto que o Senhor, quando ensina, mexe e me dá substância para o meu homem interior. Às vezes eu fico até sem comer o físico para te ouvir. Veja essa multidão. Tem milhares e milhares que vêm aqui para ser curados, sinais. Mas eu não estou aqui por causa de sinais e milagres. Eu estou aqui porque eu sei. Eu tenho convicção, certeza, perspectiva de fé. O Senhor é realmente o Filho de Deus. Isso é o pão vivo. Que quando eu me alimento do Senhor, eu tenho vida. É isso que ele está querendo ensinar aqui. Mas há interpretações, como eu falei, e não tradução do que está sendo ensinado aqui por Jesus. Vamos ver. Então ele diz o seguinte. Primeira coisa, Jesus ergue os olhos, sempre assim, em todas as passagens, vendo a multidão que vinha ter com ele. Se ele é o pão em que as pessoas estão procurando a essência das suas carências e necessidades do homem interior, você está percebendo a importância do pão, o que esse pão faz? Ele junta pessoas, ele junta multidões. Mas Jesus estava aqui conversando a respeito, e toda vez que fala nos demais evangelhos, com exceção de João, ele fala assim, dá-lhes de comer, porque eles estavam preocupados com a multidão que estava com Jesus, fazia vários dias. Ele falou, eles estão com fome, estão pensando num contexto físico. Jesus não, está pensando num contexto eterno, não visível, do homem interior, do saciar a fome interior, porque não só de pão físico vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então isso daqui é o que ele está querendo ensinar aqui. Não tem interpretação, que tem discernimento espiritual. Vamos ver como é interessante. Ele está falando aqui no contexto, veja, ora a Páscoa já estava próxima. Então ele faz essa pergunta, para eles entenderem que na Páscoa, Jesus se oferece como esse pão vivo, ele partilha a sua carne, a sua vida, para que a gente possa agora ter uma expressão dele com a nossa vida. Veja como é interessante. Mas falava isso para experimentar, porque sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Eu já vi muitas vezes, até filmes aqui, que Jesus faz um milagre que multiplica, sai dos cestos peixes, pães e peixes. Ele não está falando isso aqui. O texto aqui está muito claro. O próprio Filipe, presta atenção, querido, na sua consciência, ele sabia, por revelação, que era pedaços. 200 denários não dá para dar um pedaço de pão para cada um. Não é para dar um pão, é um pedaço. Ele pensou no quê? Comprar dinheiro, pão físico, palpável, concreto, real, porque ele não tinha visto que do lado dele estava o pão da vida, Jesus Cristo. Por isso que quando eles estavam num barco, Marcos deixa muito claro, eles não entenderam essa multiplicação dos pães, porque no barco só tinha um pão, e o pão que estava lá era Jesus Cristo, e eles estavam discutindo doutrinas dos fariseus, dos herodianos. Jesus falou, eu não estou falando disso. Vocês não compreenderam a multiplicação dos pães? Eu sou o pão vivo. Quem de mim se alimenta vai viver. Quem vem a mim e bebe de mim, não vai ter fome nem sede mais. Ele está falando dele como pão vivo, que fala no capítulo 6 inteiro. Mas as pessoas interpretam. E o que leva à interpretação é ver de forma objetiva. E muitos fazem até esse contexto da multiplicação, fazer pão inteiro aparecer. Vocês estão vendo que o texto não diz isso. Presta atenção, nenhum dos textos fala isso. E ele fala, dá-lhes de comer. E eles se ficam preocupando com o contexto físico. Não entende o sentido espiritual, transcendente. Veja, respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários. 200 denários é quase que
O preço do salário diário, 200 salários diários para suprir pão para esse povo todo que está vindo aqui. Quantos que tem aqui? Aproximadamente 5.000 homens. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Nos outros evangelhos não falam isso, ele fala assim, entre os discípulos só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Aqui ele fala, e havia um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o próprio André também não conseguia ver Jesus como pão vivo, andando com Jesus, sentindo ser alimentado espiritualmente por Jesus. Eu não conhecia Jesus, andando com ele. Ele diz assim, mas isto o que é para tanta gente, Senhor? Mas isto o que é para tanta gente? Jesus não está preocupado em quantidade. Jesus está preocupado em eles entenderem o que ele está revelando aqui. Vamos acompanhar. Disse Jesus, primeira coisa que Jesus faz é fazer o povo se assentar. Faça o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Mas os outros evangelhos explicam que eles fizeram blocos, grupos de 50 e de 100. 5.000 homens, eles põem em grupos de 50 e de 100. Por que ele faz grupos de 50 e de 100 e não deixa ficar aquela multidão esparramada? Porque ele quer preparar um ambiente para que eles possam continuar ouvindo o que Jesus está ensinando. Então ele não está dando prioridade ao pão físico, ele está dando prioridade à palavra de Deus. Manda eles assentarem, eles se assentaram. Nessa hora está todo mundo acomodado, não tem correria, está todo mundo sentado nesses blocos de 50 e 100, 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres, sentaram. Aí Jesus faz o quê? Agora Jesus tem uma atitude. Então Jesus, versículo 11, 6, 11, tomou os pães, que eram quanto? 5. E tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. Tinha 2 peixes. E o que é interessante, ele diz que, nos outros evangelhos, ele explica o seguinte, que Jesus partiu esses 5 pães e deu para os discípulos que estavam em 5 ali representados, porque o livro de João começa sendo que eles eram esses 5 iniciais, e eles distribuíram o pão para esses grupos. E eles foram levando. E cada um ia levando num grupo de 50 ou de 100, e eles iam tirando um pedacinho desse pão. Ah, mas aqui não está escrito que cada um pegou um pedacinho. Você vai entender que sim, é pedacinho. Mas enquanto isso, Jesus estava falando com eles, ensinando-os a um contexto da partilha. Veja agora. E quando os estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Ele não falou recolhei os pães, ele falou recolha os pedaços que sobraram. Porque foi dando e as pessoas foram pegando um pedacinho, foi passando o pão, tirando cada um pedacinho, e foi passando o pão e tirando um pedacinho, os discípulos foram acompanhando. A hora que chegou lá no final e falou, está todo mundo com um pão aí? Está todo mundo com um pão. Falou, ótimo, beleza. Então pega o restante que sobrou, não desperdiça não. E diz, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Cada um pegou quando desejava. Um queria um pedacinho maior, queria um pedacinho menor, o outro falou, não, tá bom, eu não quero o peixe, eu só quero um pedacinho do pão. Cada um pegou o que queria. Tinha muitos lá que talvez nem pegaram o pão, estavam tão interessados no pão vivo da palavra que Jesus estava falando que não estavam nem com fome. É interessante isso. E quando já estavam fartos do quê? Do pão físico? Não, quando eles estavam realmente fartos daquilo que Jesus havia dado para eles, não só de pão físico, mas de toda a palavra, Deus deu as duas coisas. Só que não deu quantidade de pão físico como o ser humano pensa, como o ser humano vê. Quando a gente vê muita gente, a gente pensa em dar muita comida. E Jesus estava preocupado o quê? Com o pão vivo, e dar a essência da comida espiritual, que parece pouco,
mas que na realidade é muito. E a física, que parecia pouco, era suficiente e sobrava. Presta atenção. O que Jesus faz? Jesus, primeira coisa que faz, depois que assentou todo o povo, ele fala que ele pegou, tomou os pães e deu graças. Partiu o pão. Veja, deu graça, pegou aqueles 5 pães, partiu, deu para os discípulos levaram para as pessoas assentadas, e cada um foi tirando um teco enquanto Jesus ia falando com eles. É isso aqui que está sendo escrito aqui. O resto é o que os homens constroem num contexto de um milagre, e que Jesus está falando, vocês não compreenderam, o coração de vocês é tão duro, vocês não compreenderam o milagre que eu fiz. Vocês estão vindo por causa do pão que vocês comeram, ou por causa daquilo que eu disse e que alimentou vocês, independente da quantidade do pão físico que vocês comeram. Tem muita gente que estão em comunhão com Deus que não come o pão físico. E se come uma colher do pão físico, se sente farto. Porque ele se alimentou de algo muito maior, transcendente, além do contexto físico, que é uma insatisfação constante, daí um pouco está com fome. O outro falou, jamais quem se alimenta de mim terá fome. Veja agora. E quando já estavam fartos, disse, recolhe, para que nada se perca. E assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que o haviam comido. 12 cestos. Aqui nós percebemos que aqueles 5 agora, já tem agora a formação de um grupo muito maior, porque apareceu para ajudar a servir, ainda aparece agora a formação dos 12. João, ele começa descrevendo apenas os 5, andando com Jesus, indo lá no casamento com Jesus. Mas agora aqui a gente percebe a multiplicação. E agora esses cestos são as pessoas que vão levar não mais como o pão inteiro, mas os pedaços de pão que Cristo deixou para cada um de nós partilharmos com os nossos irmãos. Então nós não somos o pão, nós temos pedaços desse pão que nos fortalece a nossa fé e nós partilhamos esse pão que é Jesus Cristo para que as pessoas também possam se alimentar dele e estar saciado. A resposta de Filipe, com esse olhar físico dos 200 denários, também vai de encontro com aquilo quando Jesus perguntou para ele, e ele falou, mostra-nos o Pai. Ele falou, você olha para mim. Filipe ainda não tinha visto em Jesus esse pão vivo. E todo o capítulo 6, João descreve Jesus como esse pão vivo. E ele diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, tem a vida eterna. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, viverá por mim. Terá vida em si mesmo. Poderá ter uma expressão de mim e ser uma expressão minha onde estiver, porque o que eu tenho falado, carne e sangue, é exatamente isso. Eu estou oferecendo a minha carne, o meu corpo, para ser a expressão de muitas fagulhas de pão ou fragmentos de pão, para que vocês sejam saciados espiritualmente e principalmente partilhem aquilo que é visível, não é pela quantidade, mas sim pelo amor com que vocês façam aquilo que eu ensinei vocês a fazerem nessa multiplicação dos pães. E aí as pessoas que estavam lá queriam arrebatá-lo para proclamar rei. Ele pegou simplesmente e se ausentou. Todo esse contexto está mostrando uma verdade para nós. Qual é a verdade que ele está mostrando? Que ele, na realidade, esse sinal, esse milagre que ele está fazendo, não tem nada assim que a pessoa fique imaginando um monte de pão, um monte de peixe, como você vê. Não, isso é um contexto visual. E nem mesmo interpretando de outra maneira. Não. E aí eles falam que eles queriam arrebatá-lo para fazê-lo rei. E ele simplesmente, sabendo o que ele ia fazer, porque ele ia entregar a sua vida, por isso que antes de ir para a cruz, ele partilhou o pão. Ele partilhou o pão de novo com quem agora? Com os discípulos. Se olhar para o número de pessoas e pensar fisicamente para alimentá-las, talvez você seria como Filipe, seria como André. Para André era pouco, para Filipe faltava muito. Enquanto a gente olha com os olhos físicos, nós não entendemos o que Jesus está querendo ensinar aqui, nesse evangelho e nos demais evangelhos, a respeito da primeira multiplicação. Porque também teve uma segunda multiplicação. Na primeira foram 12 cestos.
Na segunda multiplicação vai aparecer só em Mateus e também num outro evangelho que é Lucas. Não aparece em outro evangelho a segunda multiplicação. Mas ele estava falando agora de 4.000 pessoas. E ele estava falando a respeito de agora 7 cestas. Vou falar isso num outro domingo. Esse daqui, 12 cestos, ele estava falando que ele formou o grupo dos apóstolos. Antes ele tinha os seguidores, agora ele tem apóstolos, 12, que agora tem pedaços de pão para compartilhar esse Cristo com as demais pessoas. Nós não temos e nem somos o pão inteiro, nós temos pedaços suficiente que sempre vão sobrar para poder partilhar esse Cristo com as demais pessoas. Então, se a gente olhasse, você vai pensar no momento, vai precisar de muita comida para esse povo. O outro vai falar, o que é esse pouquinho de comida para todo esse povo? Enquanto nós não enxergarmos Jesus Cristo como o Filho de Deus, que se revelou como o pão vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como você precisa do alimento físico, eu sou o pão que desceu para que você seja alimentado no teu homem interior. É isso que ele está falando. Então, o que ele está falando, se você olhar para as pessoas e pensar espiritualmente, em alimentá-las, é necessário apenas o pão vivo, Jesus Cristo. Embora você tendo um pouquinho de coisa só, pode ser até um pãozinho simples. Você vai se alimentar tanto de Jesus com o teu irmão ali, conversando de 2 ou 3, partilhando isso, que o pouquinho que você tem ali é suficiente para a pessoa ficar farto. Farto do quê? Dos 2 alimentos. Porque a fome sempre você vai ter. A carne, ela é insatisfeita. Mas o Espírito não. Ele falou, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Estará farto, pleno. Como Paulo afirma em 2 Coríntios capítulo 5, presta bem atenção, meu irmão, já não conhecemos mais as pessoas como as vemos. A mulher está cantando lá, está atrapalhando aqui. Já não conhecemos mais como as pessoas como nós a vemos fisicamente. Nem mesmo mais conheço Jesus como vejo fisicamente. Mas tem gente ainda procurando Jesus para resolver os seus problemas e não entender o que ele trouxe, o Cristo, a unção do Espírito, para que você possa expressar e revelar o Pai Celeste com a sua vida. É o que Jesus disse para Pedro. Aí ele chamou Pedro do lado e perguntou assim, o que dizem os homens a meu respeito? Eles falaram, eles estão falando ali que você é Elias, você é João Batista, você é um profeta grande, um Jeremias. Então ele falou assim, e vocês, o que dizem a meu respeito? Ele disse o seguinte, Pedro avança e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele falou, tá vendo? O Pai te revelou. Não foi carne e sangue. O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Então o Espírito revela. Tem pessoas que perguntam, por que tem muitas denominações? É porque estão buscando deuses e não buscando o verdadeiro Deus. Deus fala com eles, mas eles estão buscando deuses para serem devotos desse Deus, para que esses deuses façam o que eles desejam, mas não querem entrar na vontade e no propósito que Deus fez para que o homem existisse. Como os homens viam Jesus? Quanto à aparência. E na realidade hoje, quantos estão vendo Jesus? Também quanto à aparência, que ele pode resolver o problema. Quando o bondoso Deus disse para o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o mal fê-lo pensar que essa proibição estava levando eles a tolir a sua liberdade. E aí eles ficaram cegos no entendimento para com Deus. E perderam a comunhão com Deus e perderam o sentido desse Deus bondoso. E aí, o bom, como eles não entendiam, eles passaram a construir Deus como algo que é certo e que é errado, criando um Deus do direito, do mérito e do privilégio. Então eu tenho que fazer alguma coisa para receber. Enquanto Deus falou, você não tem que fazer nada, porque de graça eu dou para que vocês possam realmente expressar com graça a minha presença onde vocês estiverem. Agora o bondoso Deus se revela e diz para o homem não temer. E agora ele diz, só coma do meu filho Jesus Cristo, e nada do que há no mundo.
Lá no paraíso ele falou, coma de tudo, menos de uma árvore. Agora, sem o paraíso, estando nesse mundo, ele diz, agora você só coma de uma árvore, Jesus Cristo, meu filho. E de mais nada que aqui, nem de filósofo, nem de teólogo, nem de pensadores, nem de nada. Da minha palavra. Leia a minha palavra. Deixa o Espírito revelar no teu espírito. Ninguém vai precisar te ensinar se o Espírito Santo estiver em você. Ele vai revelar para você a palavra de Deus. As pessoas ajudam você a entendê-la, mas a revelação provém de Deus. Foi o que aconteceu com Pedro. O mal faz as pessoas pensarem em muito ou pouco, em certo e errado, em bem e mal, e não no que é bom, santo e justo, porque perde o que é necessário para ter uma perspectiva de um ano, que de expressar com a vida esse Deus bondoso. Assim o pecado, queridos, muitas vezes eles confundem com o certo e o errado. Como não sabe expressar o bom, qualquer coisa que faz errado, eles falam assim, isso é pecado. E qualquer coisa que faz segundo o conceito, quer seja moral ou não, do certo, e fala isso é santo. Certo não é santo. E errado não é pecado. Porque tem coisas erradas que não tem pecado nenhum. E tem coisa certa que pode se tornar uma pseudo-verdade que não é a verdade. Esse é o grande problema que os homens enfrentam hoje na espiritualidade, como nós falamos. Porque eles não veem pela fé. Eles veem a partir do que nós chamamos de crença. Eles veem com os olhos. Então o pecado é tudo que não tem origem na natureza santa de Deus. No que Deus é. Bom, justo, santo, amoroso. Por isso o pecado é perder a comunhão com Deus e viver sem Deus. O homem não entende essas coisas. Não as compreende. Então, para Deus não tem certo e errado. Para Deus tem santo. Então, quando eu me perguntar, é certo ou errado, meu irmão? Você fala, procura o que é santo. Você vai encontrar a verdade. Porque o certo e errado é um conceito de quem não entende o que é bom. Então, muitas vezes, as pessoas acham que fazendo o bem, o indivíduo é bom. Não. Porque o bom está em nós, nós fazemos o bem. Por isso que nós precisamos de Deus em nós, conosco, para expressarmos o bem. Razão da espiritualidade do homem carnal ser sempre objetiva, palpável. Por isso é formado individual de uma crença, de uma devoção, para obter o que ele quer, o seu desejo, o que ele procura para si. Interesses pessoais, direitos. E aqui na realidade a gente vai olhando que eles não têm uma consciência para com Deus. Tem uma consciência para consigo, consciência para com o próximo, mas tem um interesse da relação, mas não tem comunhão com esse Deus. O homem espiritual, estando em Cristo e Cristo estando nele, ele não pertence à Trindade. Guarda isso, meu querido, que muitos acham que pertencer a Cristo, estar em Cristo, já é pertencer à Trindade. Não. É que a Trindade encontrou nesse homem que tem um coração humilde, aberto, para expressar, como Deus assim no princípio o fez, expressar as virtudes de Deus através dele. Então todo o propósito de Deus, quando ele criou todas as coisas, ele fez com amor, por amor, e para que esse amor fosse revelado através do homem e com os homens, para que ele, no meio dos homens, pudesse abençoá-los e estar presente e os homens serem uma expressão desse Deus onde eles se encontrassem. Por isso que todo o propósito de Deus é fazer com que, lá no princípio, o homem, como um pequeno Cristo hoje, possa ser a reunião deles para formar o que nós chamamos a igreja, que nada mais é do que um conjunto de pequenos Cristos, pequenos homens que têm pedaços de pães, que partilham esses pedaços de pães porque sabem onde tem a grande padaria. E grande padaria é Deus que nos deu o pão maior, Jesus Cristo, que partilhou para que a gente pudesse ser uma expressão dele como o corpo de Cristo. É isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e que a gente não tenha uma expectativa, nem espera alguma coisa nesse ano, mas seja uma novidade nesse ano de uma perspectiva
do que Deus já nos deu, para que a gente seja a expressão desse Deus onde nós estivermos, para a honra e a glória dele. É isso que Jesus nos deixou, o Cristo e o Espírito Santo, para sermos uma expressão de um filho e uma filha de Deus, para revelar o Pai Celeste, de tal modo como aprendemos olhando para Jesus, que eles possam olhar nós, pequenos cestos com pequenos pedaços de pães, a expressão desse Cristo. E domingo que vem eu quero falar da segunda multiplicação dos pães. E a segunda multiplicação dos pães são para 4.000 pessoas. Eu vou falar sobre isso domingo que vem, que Deus, se assim permitir, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um hino. Dá para ler ou não? Não. Segura. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar, ao meio-dia e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a Cristo, coração de serra, e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento em que estivemos com o Senhor, refletindo na tua palavra e assim aprendendo mais dos teus ensinamentos, Senhor. E o que nós queremos, Senhor, é a cada dia estarmos vigiando e orando, e que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos fortaleça na fé. Abençoa a nós aqui, que estamos aqui em casa, eu, Michel, minha mãe. Abençoa a todos os que participaram deste momento conosco. Estende a tua mão de bênção, de cura, de libertação sobre cada um deles. E dos que irão assistir mais tarde, Senhor, que a tua mão esteja sobre todos. E se alguém está com algum problema, com alguma enfermidade, estenda a tua mão de cura, de poder, e que cada um possa estender a mão para o Senhor, que é o Senhor quem nos dá a vitória. Ajuda-nos, Senhor, a crescer em fé e em santificação, e a cada dia orar e crer que mesmo que venham alguns dissabores, o Senhor estará conosco, o Senhor nos guiará e nos guardará de todo mal. Fica conosco, Senhor, nos abençoe, nos fortaleça na fé, e a cada um que participa conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Nós iniciamos esta semana e tomamos posse para nossas vidas, para nossas famílias, para nossos trabalhos, de uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Amém.